Fala para mim, você já imaginou ganhar um salário entre 3 mil e 7 mil reais todo mês? E tudo isso sem precisar de faculdade, sem precisar de entrevista de emprego, sem ter que mandar currículo para um monte de lugar, sem depender de indicação de padrinho, de nenhum conhecido. É meio complicado de imaginar isso, né? Então, vou pedir para você ficar com a gente até o final do vídeo e a gente vai te ensinar exatamente como fazer isso. Você nunca mais vai precisar depender de ninguém ou ter medo de ficar desempregado. A gente vai te provar aqui que isso é possível para qualquer pessoa, ainda que você só tenha ensino médio e ainda que você imagine que não tenha nenhum talento específico. Eu não estou te dizendo que não vai dar trabalho, mas eu friso novamente que é completamente possível, ainda que nesse momento você ache que seja impossível para você. Por isso, eu só peço que você confie em mim e tire as suas próprias conclusões ao final desse vídeo. Na pior das hipóteses, se a gente tiver errado, você vai conseguir um salário de até uns 7 mil reais iniciais. E um trabalho com uma carga horária equilibrada, que você consegue realizar os seus sonhos, como viajar, fazer coisas que você nunca imaginou, poder dar o melhor para sua família, ou qualquer coisa que você quiser. Definitivamente o céu vai ser o limite. Mas, para a gente poder te explicar como fazer isso, a gente vai precisar se apresentar primeiro. Porque a nossa história se confunde um pouco com isso que a gente vai ensinar. Meu nome é Diego e eu estou sempre por aqui com o Júnior. E aí, pessoal, tranquilo? Quando a gente é mais novo, ou mesmo quando a gente está estudando, a gente sempre imagina um futuro legal para a gente, onde no mínimo a gente está confortável, uma vida melhor do que os nossos pais deram para a gente e que eles tiveram também. Mas às vezes a realidade bate na nossa porta e a vida toma uns rumos meio diferentes do que a gente tinha imaginado. Por acaso você já passou pela dificuldade de entregar 1.000 currículos por aí e nada? No máximo ser chamado para algumas entrevistas de emprego, mas nunca ser efetivado, apesar de você já ter feito vários cursos? Ou mesmo de estar em um emprego que suga todo o seu tempo e toda a sua energia, sem nem mesmo ter ânimo para aproveitar o seu final de semana tão merecido. E tudo isso ganhando pouco, ou seja, um salário que não condiz com a sua rotina e com todo o trabalho que você tem. Mas você não tem a escolha a não ser continuar nesse emprego. Sim, você está quase sempre no limite do orçamento, seja por estar numa situação de desemprego, sem conseguir ser efetivado por nenhuma empresa, mandando um monte de currículo por aí, ou por estar empregado, mas ganhando pouco, preso a um trabalho que te explora. Vai por mim. A gente também passou isso. Aliás, a gente passou por todos esses problemas na nossa história e é exatamente por isso que a gente vai contar um pouquinho aqui para ver se fica mais fácil entender como você se livra dessa situação e finalmente vai ter a tranquilidade emocional e financeira que você merece. A solução para nós, e certamente provaremos que também pode ser para você, foram os concursos públicos. E vamos falar brevemente da nossa história, até para você ver que é plenamente possível para pessoas normais, como eu e você, com os mesmos problemas e dificuldades, passar em concursos públicos. Ainda que você ache que não tenha tempo, que não tenha apoio, pode achar que também não tem força de vontade, não tem paciência, concentração, ou mesmo que você ache que não tenha inteligência para isso. Ah, beleza, pessoal, mas qual concurso que eu faria nessa situação? Então, calma. A gente vai recomendar um tipo de concurso específico que a gente vai detalhar daqui a pouco para você. Mas para aumentar as suas chances, não só de passar em concurso, mas de passar por um cargo que vai te dar um ótimo salário, prestígio e vai te dar tempo para você aproveitar as coisas que você gosta de fazer na sua vida. É um tipo de concurso para você estudar, ainda que você ache que não tenha nenhum tipo de talento específico, ou que você nunca tenha sido aquele tipo de pessoa que gostasse de estudar, como era o nosso caso. Não se preocupa, a gente vai te guiar tanto para você saber direitinho o que você precisa estudar, quanto para você saber como estudar matérias que você acha que passam da sua área de formação. Depois de a gente prestar esses concursos, a nossa vida definitivamente deu um giro de 180 graus. Hoje a gente está bem mais tranquilo, recebe uma ótima remuneração, sempre em dia, consegue planejar a vida, planejar viagens e aproveitar de uma forma geral. A gente quer te ajudar a conseguir a mesma coisa, para você nunca mais precisar depender de ninguém e nunca mais passar pelo fantasma do desemprego. Então, eu vou começar contando um pouco da minha história aqui e de alguns empregos que eu tinha.
Eu vou contar duas situações aqui bem rápidas que aconteceram comigo de emprego. Uma delas foi o meu penúltimo emprego antes de eu passar no meu primeiro concurso. Eu trabalhei numa farmácia como atendente e era no período da noite, né? No período da noite, quero dizer, de um dia para o outro, né? Como era uma farmácia 24 horas, então eu pernoitava lá. E era horrível por incontáveis fatores. Não só você ficava numa tensão horrível e você não conseguia dormir, o que certamente ia estragar o seu outro dia, como também o próprio ambiente de trabalho, os patrões eram bem difíceis de lidar, né? E como eu venho de uma família simples assim, isso acabava criando alguns tipos de constrangimento, porque como eles eram pessoas relativamente bem de vida, né, com relação a dinheiro, isso causava algumas coisas no sentido de, por eu ser humilde, eles se achavam no direito de meio que destratar um pouco ali e tal, porque sabiam que eu dependia do trabalho. Então, era uma coisa bem ruim, assim. Mas, em compensação, como ela ficava fechada durante a noite, ou seja, as portas ficavam abaixadas e eu atendia as pessoas por uma janelinha bem pequena, era bem tranquilo de eu levar um celularzinho para o trabalho, ou um MP3 na época, e conseguir ouvir um pouco de aula de um dia para o outro e tal. Então, ainda que eu não dormisse, eu tentava, de alguma forma, não desperdiçar a noite, né? E logo depois desse trabalho, quando eu saí, eu tive um outro trabalho que era basicamente meio que um ajudante de guarda de trânsito, só que a gente não tinha muito poder para quase nada, na real. Então, a gente não podia multar, a gente não podia meio que fazer nada. Então, a gente tentava ajudar da melhor forma possível, mas a gente não tinha muito poder na prática. E aí, meio que a gente ficava ali só para, de vez em quando, rolava um alívio da frustração dos motoristas na gente, né? Como a gente não tinha muito o que fazer, a gente tentava ajudar a galera que precisava atravessar, às vezes idoso, ou então pessoas com criança e tudo mais, mas nem sempre isso deixava os motoristas muito satisfeitos. E era um outro lugar onde a chefia também era bastante complicada, assim. E assim, só para deixar claro, não tem nada de indigno nem em um trabalho e nem no outro, sabe? Mas eu ficava com uma sensação clara de que eu podia um pouco mais do que aquilo, sabe? Que eu tinha condições de trabalhar num lugar bacana e receber um salário legal, um salário que me desse conforto e até que exigisse um pouco mais intelectualmente no próprio trabalho. Então, eu sabia que aquilo ali, muito provavelmente, deveria ser uma fonte de sustento só naquele momento, né? Então, foi isso que me forçou, me incentivou a continuar nos estudos, né? E a situação de empregos bem complicados que pagavam pouco e causavam grandes problemas aí na minha vida. E a solução para sair dessa situação, que vai ser a mesma que a gente vai ensinar para você nesse vídeo, veio com o final da história do Júnior, né? Júnior, conta aí um pouco da sua história para a galera entender o que a gente vai apresentar para eles. Assim, eu já falei em vídeos anteriores, eu vou até deixar em algum card aqui, alguma coisa, que eu e Diego a gente fez o ensino médio junto. Só que o nosso ensino médio, ele foi um ensino médio técnico. E as matérias que eram técnicos de informática e as matérias que não eram relacionadas à informática, como português, matemática ou história, elas eram bem fraquinhas. Mas tinha aquele mito de se você estivesse fazendo um segundo grau técnico ou algum curso técnico, seria fácil conseguir emprego depois. Então, o que eu estava pensando? Eu estava pensando que logo depois que eu me formasse, ia ser tranquilo de conseguir um emprego. Então, me formei, finalizei o ensino médio e, na época, eu comecei a ficar distribuindo um monte de currículo pelo centro do Rio de Janeiro aqui. Na época, eu cheguei a usar uns sites que eu nem sei se existem mais, quem é das antigas deve conhecer, que era o Cato Online, que era um site de distribuição de currículo. Distribui currículo pra caramba e não fui chamado nem sequer para uma entrevista. Passou um tempo, eu me conformei. Pensei, os tempos devem ter mudado, agora para poder
conseguir um emprego talvez precise de uma faculdade. Então, beleza. Procurei uma faculdade de informática um pouco na inércia, porque, sinceramente, acho que não era o talento que eu tinha. Mas, como eu já tinha feito segundo grau técnico, falei, vou seguir na faculdade. Segui, então, fazendo a faculdade de informática e até finalizar. Aí, depois que eu finalizei a minha faculdade de informática, eu pensei, pô, agora vai. Então, fui mandando currículo para tudo que é canto, inclusive até junto com um amigo meu, que passou em concurso depois com a gente também, um spoiler. Foi mandando currículo, e assim, nada deu ser chamado. Eu pensei, pô, eu consegui me formar na faculdade de informática, tenho segundo grau técnico de informática, e ainda assim não sou chamado para nada. E assim, lógico, eu estava tentando mandar esses currículos para minha área de formação, mas foi passando o tempo, não conseguia nada, eu comecei a expandir, fui mandando o currículo para todo tipo de vaga de emprego. Aí, para algumas, eu era chamado, em alguns processos seletivos eu ia um pouquinho além. Nesse período, mais ou menos, aí, agora não lembro se foi um pouco antes ou depois, enquanto eu estava fazendo isso, eu estava trabalhando numa lojinha de doce que tinha até em frente ali da minha casa, e querendo arrumar um emprego melhor. Nessa, teve uma vez que eu fui chamado para uma entrevista de telemarketing, que eu fui muito bem nessa entrevista. Aí eu lembro que depois de ter ido nessa entrevista, ter ido muito bem nessa entrevista de telemarketing, eu comecei a ficar empolgado. Só que passou um tempo, deu um baque assim, aí eu pensei, caramba, eu passei 3 anos fazendo um segundo grau técnico, depois ainda fiz uma faculdade, aí imaginei que ia poder trabalhar na minha área de formação e eu estava animado, assim, nada contra também quem trabalha com telemarketing. É um trabalho honrado, assim como todo, assim como qualquer outro trabalho. Só que rolou uma decepção, né? De eu ter feito a faculdade de informática, de eu ter feito o segundo grau técnico de informática e não consegui um emprego nessa área. E a carga horária desse emprego que eu estava meio que prestes a conseguir, ela era realmente alta, sabe? Então, no final das contas, eu tive todo aquele esforço de fazer aquela faculdade, estava prestes a conseguir um trabalho que ia sugar o meu tempo e talvez até a minha alma, e isso gerou uma decepção. Foi aí que eu comecei a cogitar uma coisa que eu nem sequer cogitava antes, por achar que eu não era capaz, que eram os concursos públicos. Como eu disse antes, pelo meu ensino médio ter sido de informática e matérias regulares como português e matemática terem sido extremamente fracas, ter sido uma base muito ruim nessas matérias regulares, eu achava que eu não seria capaz de passar em concurso público. Ou nem sequer achava que isso poderia ser possível para mim. Então, talvez você esteja achando a mesma coisa de você agora, que seja muito difícil de você conseguir um cargo público, ou mesmo que talvez você não tenha capacidade, ou mesmo disposição, ou paciência mesmo para isso. Mas eu vou te falar, a culpa de você pensar assim, ela não é sua, pois há uma infinidade de mitos em relação ao estudo para concurso público. A maioria dos gurus ou dos sites que falam sobre o assunto, ou mesmo as pessoas no senso comum, sabe? Vem sempre com aquela história de que você deve estudar até seus olhos sangrarem, ou mesmo que você precisa ser um gênio para passar em concurso público, mas a grande verdade é que você não precisa de nada disso. Até para reforçar esse argumento, tem um outro vídeo que a gente colocou aqui no canal que você pode assistir até depois que finalizar esse vídeo. O nome é Só Passa em Concurso. Quem é gênio? O link ele vai estar aqui em algum lugar, vou deixar um card ou na descrição do vídeo também. Então, tanto eu quanto o Diego, por a gente ter tido esse segundo grau fraco, da gente nunca ter sido aquelas pessoas que gostam de estudar, tanto eu quanto o Diego, a gente teve uma base extremamente fraca no nosso segundo grau. A gente nunca foi de estudar e sempre fomos aqueles alunos que estudavam de véspera de prova. Colavam na prova ou mesmo ficavam de recuperação no colégio. A gente não tinha concentração nenhuma, a gente não tinha foco e ainda assim, tanto eu quanto o Diego conseguimos passar no concurso público. Inclusive, esse amigo meu que distribuía currículo que eu falei que passou, também era essa mesma categoria de aluno que a gente era. Então, hoje em dia, depois de eu ter passado em concurso,
A gente fez coisas já que nem sequer imaginava fazer antes de passar em concurso público, como viajar para lugares que eram inimagináveis para mim antes de passar, ou então até mesmo coisas simples que para mim hoje em dia são possíveis, como morar perto do trabalho e não depender mais de um trem super lotado que eu tinha que pegar antigamente aqui no Rio de Janeiro. Apesar disso tudo, no início, eu não acreditava que eu ia poder passar em concurso público, que eu teria essa capacidade. Então, tanto que para o primeiro concurso que eu fui estudar, eu escolhi o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, porque no concurso anterior ao que eu tinha feito, tinha chamado uma média ali, acho que de uns 1.300, 1.400, não lembro, mas nessa margem de mais de 1.000 concursados que tinham sido chamados. Aí eu pensei assim, pô, vou fazer esse concurso, que vai que eu dou uma sorte, dou uma cagada muito grande, eu fico lá nessa base dos 1.000 e acabo conseguindo ser chamado. Então foi nessa época que eu chamei o Diego e mais 4 amigos que tinham estudado também no mesmo colégio que a gente para estudar para concurso público comigo. Como a gente não era muito acostumado a estudar, a gente foi aos poucos. A gente começou ali com uns 15 minutinhos por dia e a gente foi aumentando depois ao longo do tempo. Por não sermos acostumados a estudar, cometemos diversos erros pelo caminho e também tivemos diversas reprovações antes da gente ser aprovado. Mas isso também fez a gente ganhar uma vasta experiência nesse assunto, né? Então, além da experiência no assunto, a gente também ganhou clareza sobre o caminho que pessoas como nós, e talvez você, deva seguir. Nos fez ver, por tentativa e erro, o caminho mais rápido e prático para passar em concurso público. E é sobre isso que a gente vai falar com você aqui agora. Certo, Diego? Pois é, a maioria das pessoas acha que é difícil num nível absurdo passar em concurso público. Não que seja simples ou tenha uma pílula mágica, mas definitivamente existem diversos atalhos que fazem ser possível para qualquer um conseguir esse resultado. A gente vai falar um pouco sobre o que você deve fazer para começar a estudar para concurso público do absoluto zero e conseguir passar e ser chamado, independente do seu nível de estudos atuais. Pois, normalmente, o estudo para concursos públicos só fica difícil quando a pessoa não conhece essas dicas, né, que a gente vai dar e estudam sem estratégia. Então, vamos para as dicas. A primeira dica é a seguinte: foque em um tipo de concurso específico. Por quê? É muito comum para as pessoas que não estão acostumadas a estudar para concurso sair fazendo tudo quanto é prova que sai pelo caminho. Saiu o edital para o Banco do Brasil, a pessoa vai, se inscreve e faz a prova. Saiu o edital para o Tribunal de Justiça, a pessoa vai, se inscreve e faz a prova. E só nisso daí já foram 2 erros. O primeiro é que essa pessoa só deixa para estudar depois que o edital sai. Se você quer estudar para concurso público, o que você deve fazer é estudar antes do edital da prova sair. E como você faz isso? Estudando com base no edital da prova anterior. Claro, algumas matérias mudam, outras são acrescentadas, mas, no geral, costuma ser pouca coisa. Então, estudando com antecedência, quando o edital sair, você já estudou 90% ou mais do que vai estar no edital. E isso não precisa ser nenhum gênio para saber que você já vai estar à frente de 95% das pessoas que vão se inscrever. Então, você já não vai mais cometer o erro de estudar só quando o edital sair, igual a quase todo mundo. Você vai estudar com a maior antecedência possível, com base no edital anterior. O segundo erro nesse sentido é sair estudando para todo tipo de concurso que sai, sem foco em um tipo de concurso específico. O que eu quero dizer com isso? Vou usar como exemplo os concursos que o Diego falou agora há pouco, do Banco do Brasil e do Tribunal de Justiça. As matérias desses concursos, elas são completamente diferentes umas das outras. Imagina que você, por exemplo, fez a prova do Banco do Brasil. E logo depois dessa prova do Banco do Brasil, que você já fez, saiu um edital do Tribunal de Justiça, por exemplo. Se você fizer inscrição para o Tribunal de Justiça, você não vai aproveitar quase matéria nenhuma que você tinha estudado para o Banco do Brasil, o que vai fazer com que você desperdice todos os conhecimentos do concurso anterior que você tinha estudado, entendeu? Então, vai ser como se você estivesse começando a estudar
praticamente do zero para o novo concurso. Porque um concurso para tribunal, ele não vai cobrar as mesmas matérias que um concurso para a área bancária ou para a área fiscal, por exemplo. Você precisa entender o que vão cobrar de você. Então, o que a gente recomenda? Que você foque em concurso de nível médio que caiam matéria de direito. E qual que é o porquê disso? O primeiro motivo é que a gente recomenda focar em concursos de nível médio que cobram algum tipo de matéria de direito ou noções de direito, porque esse tipo de concurso costuma cobrar quase sempre as mesmas matérias para todos os concursos. Então, se você está estudando para o TJ agora, por exemplo, e depois dessa prova vem a prova do Ministério Público do Estado, você já estudou 90% das matérias do concurso anterior. Deu para entender a ideia? E se você está preocupado, pensando que direito pode ser difícil, na real, para esse tipo de prova, fica mais fácil para quem não é da área do direito acertar as questões da prova do concurso para quem é da área mesmo do direito, como um advogado, por exemplo. Isso porque eles fazem a cobrança normalmente em um nível mais simples e direto, diferente da prática jurídica de um advogado, por exemplo, que é bem mais complexa. Então, você precisa saber a matéria de um jeito específico, que se você nunca viu o direito na vida antes, apesar disso parecer contraintuitivo, na verdade, isso vai te dar uma vantagem até. Então, caso você só tenha um ensino médio, por exemplo, e esteja preocupado por nunca ter estudado direito, não se preocupa. Isso, na verdade, vai acabar revertendo a seu favor. A gente até comentou alguns detalhes sobre isso num vídeo chamado No Meu Concurso Cai Direito. E agora? Que a gente vai deixar aqui no card e um link também na descrição. E eu recomendo demais que você assista para entender melhor o que a gente está querendo falar, mas quando acabar esse vídeo aqui. Então, o que acontece? As matérias nesse tipo de concurso, elas costumam ser sempre praticamente iguais. E vive saindo concursos desse tipo, ou seja, os de nível médio que cobram direito, então sempre tem algum concurso aberto. Você não precisa ficar desesperado pensando que precisa passar em um concurso em especial. Nesse contexto, você vai estudando aos poucos, no seu ritmo, porque a cada ciclo desses de estudo, você vai ficando cada vez melhor e até mais especialista, né, nessas matérias, que sempre caem em todos esses concursos desse tipo que a gente está falando para vocês. E além das matérias que sempre são iguais nesse tipo de concurso, também vão ter algumas matérias específicas referentes ao órgão para o qual você está prestando o concurso. Mas a base dessas matérias é sempre muito parecida. Então vai ficar mais fácil para você aprender com o passar do tempo. Então, a cada ciclo de estudo, você vai adquirindo cada vez mais conhecimento, vai ficando cada vez mais especialista nessas matérias, já que elas estão sempre se repetindo. E o segundo motivo da gente recomendar esse tipo de concurso é que esses concursos de nível médio que caem as matérias de direito é que normalmente eles são os concursos com as melhores condições de trabalho e também as melhores remunerações para esse nível de concurso mesmo, sabe? E para você entender o porquê de a gente falar que sempre tem um concurso dessa categoria com edital aberto, e que você sempre vai ter uma oportunidade de passar em um concurso desse jeito, nessa categoria, eu vou te dar alguns exemplos só para você ter uma noção. No Brasil, a gente tem 26 estados e o Distrito Federal. Para cada um desses estados, a gente vai ter um tribunal de justiça. Ou seja, pelo menos 26 tribunais de justiça que precisam de servidores. Para cada estado desses, ainda vai haver outros órgãos que orbitam ali a esfera ali do Poder Judiciário, como Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado, entre diversos outros. E além até desses órgãos estaduais, ainda há órgãos federais, como o Ministério Público da União, por exemplo. E nem todos esses órgãos eles precisam estar vinculados ao Poder Judiciário. Há ainda alguns outros concursos do Poder Executivo, por exemplo, como alguns ministérios, ou mesmo a Anvisa, que também caem nessa mesma base de matérias de direito. Todos esses órgãos têm uma carga horária extremamente equilibrada e também tem essa média de remuneração ali que varia entre os R$ 3.000 a R$ 7.000 mensais. E ainda esse ano tem diversos concursos dessa categoria para sair, como alguns tribunais de justiça. Então, vou fazer o seguinte:
Vou deixar alguns links na descrição desse vídeo, os principais concursos que estão previstos para sair agora pelos próximos meses, para facilitar você entender o que a gente está querendo dizer. Então, até por causa disso, a gente nem vai elencar eles nominalmente aqui, porque assim a gente consegue ir trocando esses links conforme o tempo for passando, e você vai estar sempre atualizado sobre os concursos que estão para sair, independente de quando você estiver assistindo esse vídeo. Então, não se preocupa que se você está assistindo esse vídeo agora, os links que vão estar na descrição são de concursos que estão para sair. E até para você ter uma ideia dessas remunerações dos cargos, eu vou te mostrar aqui na tela agora algumas coisinhas para você ver. Só para vocês terem uma noção, esse aqui foi o último edital do TJ aqui do Rio de Janeiro. Aí dá para ver aqui, ó, um cargo de técnico judiciário, que seria esse cargo de nível médio, remuneração R$ 3.870,06, jornada de trabalho 40 horas semanais. Já é menos do que a jornada da CLT. O salário está atualizado, até vendo aqui no site do Estratégia, né? Aí o salário final, ó, R$ 6.373,89. Para você ver agora aqui um federal do MPU. Esse aqui é o edital do último concurso. Cargo de técnico judiciário também. Se a gente for ver aqui a remuneração, R$ 6.862,70, também com 40 horas semanais de jornada. Só que esse aqui já está desatualizado. Deixa eu até colocar também, ó, no Gran Cursos Online. Aqui já fala a remuneração atual. Ó. Técnico, que é o cargo que a gente recomenda, R$ 7.591,37 iniciais. E não tem só esses concursos, né, que a gente falou dos federais. Aí tem o do executivo, que nem a gente tinha falado aqui, vinculado ao Ministério da Saúde, Agência de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa. O cargo de técnico administrativo, remuneração R$ 6.002,14. Também 40 horas semanais de jornada. Acho que dá para ver, né? Quão legal, né? Quão vantajoso é você fazer esse tipo de concurso. E ainda tem os tribunais federais, como o TRTs, TRFs, TRE e etc., com remunerações tão boas quanto o MPU. Mas, por hora, é bom não contar com eles, porque saiu uma lei que mudou o ingresso para esses cargos de nível médio para nível superior, ou seja, para esses tribunais federais, por enquanto, você precisa ter nível superior. Mas tem um processo no STF rolando para essa lei cair. Então, se isso acontecer, melhor para a gente, claro, porque aí vai ter mais cargo. Mas, por hora, não conta muito com isso, não. Vou interromper agora aqui o compartilhamento para a gente continuar o nosso vídeo. Então, uma vez que a gente viu o tipo de concurso que a gente quer fazer, a segunda dica, um segundo passo até, eu diria, seria você montar o seu calendário de estudos. Porque uma vez que a gente já sabe que vai fazer concurso de nível médio que cobra direito, o próximo passo é decidir quais são os concursos específicos que a gente vai prestar. Então, tenta ver o concurso que está possivelmente mais próximo do edital sair, para começar por esse. Além disso, tenta separar mais uns 2 concursos ali dessa mesma categoria, que também estejam próximos de sair, e que tenham ali pelo menos uns 50% ou mais de matérias iguais. Então, você tem que pegar o edital desses concursos e dar uma boa analisada neles. E aí você vai ver as matérias que são comuns entre esses concursos e vai começar por elas. E normalmente são os seguintes: português, informática e ou raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Se você está começando agora os seus estudos, por hora, pode começar estudando somente essas matérias. E aí você vai acrescentar outros no seu calendário de estudos, mas só depois de já ter pego o ritmo de estudo dessas matérias e ter se acostumado com esse núcleo em especial. Tenta separar ali umas 2 matérias por dia. De preferência, matérias que sejam distintas entre si. Isso vai ajudar o seu cérebro a trabalhar e produzir melhor. Por exemplo, estudar português e direito constitucional em um dia, depois estudar informática e direito administrativo no dia seguinte. Nesse exemplo, tenta deixar as matérias de direito que são mais parecidas entre si
separadas e deixa junto com essas matérias de direito uma matéria que não tenha nada a ver com ela, que nem nesse caso do exemplo, português ou informática. Beleza. Aí você chegou nesse ponto, separou as matérias que vão ser cobradas, já entendeu o que cai nos concursos que você vai prestar, então agora a gente vai passar para a próxima etapa. Você vai ver no seu dia quantas horas você consegue separar para os estudos. No começo, 1 ou 2 horas vão ser suficientes, mas é importante que isso aconteça todos os dias, com uma folga na semana. Caso você ainda não esteja acostumado com o ritmo de estudo, ou então está com muita dificuldade para começar a estudar, então eu recomendo que você assista alguns vídeos que a gente já colocou no nosso canal. Se for o caso, tenta assistir até logo depois que você finalizar esse vídeo aqui. Os temas dos vídeos são como criar disciplina para estudar todos os dias para concursos públicos, e o outro vídeo é com quantas horas por dia eu devo iniciar os meus estudos para concursos públicos. Pois esses vídeos eles vão te ajudar nesse assunto em especial. Nesse assunto que eu quero dizer sobre como ganhar o ritmo de estudo, né? Então, assim, não se preocupa, porque para tudo tem uma solução. Depois que você leu o último edital, viu que caiu, você vai dividir a quantidade de matérias que você encontrar lá pelos dias da semana. No princípio, vai ficar mais fácil, porque a gente vai trabalhar só com essa média de 4, 5 matérias ali, para você começar a pegar o ritmo, né? No caso das matérias que a gente falou ainda agora. Mas conforme você avançar nessas matérias e for pegando o ritmo, você vai adicionando outras matérias no seu calendário de estudos. No final ali, por exemplo, só para facilitar a conta aqui, se o seu último edital exigiu 12 matérias, você vai estudar umas 2 por dia, com uma folga aos domingos. É claro, como a gente sempre frisa aqui, em todos os vídeos que a gente já fez até agora, no início, o mais importante é a constância. A constância dos estudos é extremamente importante, sempre vale a pena lembrar. Então, você deve definir uma quantidade de horas que você, de fato, consiga estudar todos os dias. Isso é de extrema importância. Então, lembre-se de definir uma carga horária realista no começo dos seus estudos. E depois você vai aumentando aos poucos, até chegar na carga horária máxima de estudos que você consegue fazer, sem, claro, atrapalhar as outras áreas da sua vida, né? E aí, com o calendário de estudos já pronto, então a gente passa agora para a terceira dica, que seria o quê? Lembrar de implementar as revisões dentro do seu estudo. Então, quando você for montar o seu calendário de estudo, você já vai montar com as revisões nele, dentro do planejamento já inicial. E aí, sempre que possível, você vai tentar dar uma passada rápida no material que você estudou em um dia, logo no dia seguinte. Ou seja, você estudou hoje, amanhã você vai, nem que seja rapidamente, passar os olhos para poder dar uma relembrada básica e rápida. E aí você vai deixar um dia específico da semana para você revisar tudo que você viu ao longo da semana. Então, a partir de hoje, você vai se lembrar de uma coisa: se você não revisou, você não estudou. E no mesmo nível de importância das revisões, também estão as questões de provas anteriores. Faça a questão de provas anteriores todos os dias. Muitas questões. A maior quantidade que você conseguir. Isso vai te ajudar não só a fixar a matéria, mas também a entender como cada matéria é cobrada mesmo na prova de concurso. Também vai te ajudar a conhecer os estilos das bancas que fazem as provas e também saber quais são os pontos fracos que você tem nas matérias, onde você precisa melhorar. Então, é estratégico também fazer as questões de prova. Fora que muitas dessas questões, elas se repetem de forma literal. Então, em relação às questões, é a mesma linha de raciocínio que o Diego falou ali nas revisões. Se você não fez questões de provas anteriores, então você não estudou. Lembra disso. Bom, então, o resumo é o seguinte: para você maximizar o seu desempenho, aumentar a chance de ter sucesso nos concursos, primeiramente, definir metas que sejam realistas, né, e condizentes com a sua realidade atual, estudando o número de horas que você aguenta, né, e consegue estudar e tem disponibilidade para estudar todos os dias. E aí, em estudando todos os dias,
Isso, consequentemente, vai se tornar um hábito. E uma vez que você já adquiriu esse hábito, você vai aumentando aos poucos esse ritmo de estudo até chegar ao máximo que você aguenta estudar todos os dias. Isso é claro, sem negligenciar outras atividades e também seu lazer. Então é isso. Faça revisões periódicas, questões de provas anteriores todos os dias para medir seu desempenho e saber onde você precisa melhorar. E uma dica adicional, quando for estabelecer os seus objetivos nos estudos para concurso público e também até na montagem do seu calendário de estudos, é o seguinte: garanta que eles sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com uma meta de tempo para cumprir, realista também. A gente já falou sobre isso em outro vídeo aqui do canal. O nome do vídeo é Descubra como evitar metas irreais e aumentar sua chance de sucesso nos concursos. O link vai estar em algum card e também na descrição desse vídeo. Também coloca na sua lista para assistir depois que finalizar esse aqui. Eu acho que deu para ter uma ideia que a gente fala bastante aqui sobre como estudar para concurso público, em especial para esses concursos que cobram matérias de direito. E a gente sempre tenta focar o nosso conteúdo aqui para pessoas normais, pessoas com problemas reais, né? Não para aquelas supostas pessoas acima da média que parece que saíram de um comercial de margarina com uma vida perfeita. A gente já tem um bocado de vídeos aqui no canal e a gente ainda vai colocar mais. Tudo isso para te pegar pela mão e te ajudar até você também passar em um concurso público de nível médio que cai as matérias de direito. Como algum tribunal de justiça desses que a gente citou, por exemplo. Apesar de eu e o Júnior não termos muita confiança em nós mesmos quando a gente começou a estudar, e em muitas oportunidades não temos tido quase tempo nenhum, dentre diversos outros problemas da vida, nós passamos. Então, a gente pretende colocar vídeos aqui no canal para que você passe um concurso, mesmo que você não tenha tempo, você não tenha dinheiro, que você sinta cansaço, que você sinta preguiça, não saiba direito o que estudar, não saiba onde encontrar o conteúdo, o material, não tenha organização, não tenha nem mesmo disciplina. A gente vai te ajudar com cada um desses tópicos. Então, por isso, a única coisa que eu te peço é que você assine esse canal para continuar acompanhando os vídeos e também para assistir os outros vídeos que a gente já postou aqui. E se você der esse voto de confiança para a gente, eu tenho a certeza que a gente consegue te guiar até você conseguir realizar todos os seus sonhos. É isso aí. Assim, o nosso objetivo aqui é ajudar pessoas normais, pessoas que não são gênios de nascença ou que também não tenham nenhum tipo de dom ou resistência acima do normal para passar em concurso de nível médio que caem essas matérias de direito igual a gente. Então, além de assistir nossos vídeos, pode mandar mensagem para a gente também, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver sentido dificuldade de saber por onde começar, ou até se você já estiver estudando, tiver com vontade de desistir, de verdade, não precisa se preocupar. Pode mandar uma mensagem para a gente. Nosso objetivo final é te ajudar até você ter um emprego estável, com um trabalho tranquilo e de prestígio, onde seja possível você não só aproveitar a vida, como também conseguir ajudar e sustentar a sua família, sempre com a sua independência financeira, sem depender de ninguém. Então, o que a gente pede para você é só para confiar na gente. Vai lá, se inscreve no canal e também de acompanhar a gente nas outras redes sociais. Na pior das hipóteses, o que é que você tem a perder? Ganhar de 3 a 7 mil reais por mês. Então lembra de seguir a gente nas outras redes sociais. No Instagram é @mente-de-concurseiro_oficial. Tem o site www.mentedeconcurseiro.com. Tem o TikTok mente_de_concurseiro. E aqui no YouTube, com certeza, só lembrando de se inscrever aqui no canal, deixar o curtir no vídeo, se você tiver gostado, obviamente. E se você achar que tem alguém que pode se beneficiar de qualquer coisa que a gente fala aqui, lembra de compartilhar o vídeo também com essa galera. E antes de ir embora, vou recomendar que você assista aí no nosso canal um vídeo que se chama
como superar a armadilha da comparação e alcançar o sucesso nos concursos públicos, que é um vídeo que a gente fala um pouco sobre a preocupação que a gente tem quando a pessoa se foca demais em supostos avanços de outras pessoas que, num primeiro momento, parecem muito desproporcionais em relação ao dela. Ficou bem legal e eu acho que é uma boa também para a galera que estiver estudando aí, dar boas dicas, né? Júnior, quer dar uma palavrinha final aí? É isso. Espero que as pessoas tenham gostado das dicas que a gente deu aqui. E sempre que precisarem, ou se tiverem qualquer dúvida, por exemplo, às vezes você nunca estudou para concurso antes, ficou com alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, pode mandar uma mensagem para a gente, às vezes até lá no direct do Instagram, que a gente vai te responder tranquilamente, beleza? Acho que por hoje, acho que é isso, né? É isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado quem viu até aqui, de verdade mesmo. E a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu!